Salve, minha galera! Como estão vocês? Tudo na paz? É o seguinte, a aula de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Guerras. Mas, por que o nome Guerra Mundial? O que estava por trás desse contexto? Não, de uma bondade de participar, viu? Tá longe, mas tem que participar. Viu, tio? Bom, é o seguinte. Vamos lá. Uma paciênciazinha aí com o tio, porque tio e tecnologia é uma agonia. Bom? Vamos nessa. Todo mundo vendo o slide aí bonitinho? Pronto. É o seguinte. Aqui, nós vimos aqui o livro da gente. Olha, por acaso, esse livro de história, lembraram disso? Nem lembrava mais se é livro de história. Ah, vá, bonito, vá. Isso. Primeira Guerra Mundial, capítulo 4. Vamos lá. Quais os tópicos que estão sendo trabalhados agora? Primeiro, a questão do conflito, do conceito de paz armada. Porque como é que pode uma paz ser armada? Como assim paz armada? Se tem uma arma para ter a paz? É curioso, isso é estranho. O tempo de duração do conflito, de 14 a 18, isso é guerra de 4 anos. Brincadeira? 4 anos de guerra. Complicado. E os tratados de paz e a Europa redesenhada. O que é que foram esses tratados, as consequências desse tratado, o que é que aconteceu no continente europeu, qual nação lucrou mais com isso, enfim, tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, prosseguir. Bom, paz armada. A Primeira Guerra Mundial é conhecida em sua época como a Grande Guerra, pois não se conhecia um conflito dessa magnitude até então. Para vocês terem ideia, as guerras até então da Primeira Guerra Mundial eram guerras que não usavam tanta tecnologia, não envolvia tanta gente. Outra coisa também que elas não envolvia também a questão de tantos países reunidos. Lembrando que nessa época ainda existia reinados, impérios também, enfim, fazendo lembrar um pouco da Idade Moderna, ainda da Idade Moderna, dos tempos modernos ainda, e os países estão começando a surgirem como formação, surgirem enquanto nação. A nação nada mais é do que o Estado politicamente unificado, para a gente ter uma noção disso aqui. Bem, a Primeira Guerra Mundial foi a rivalidade das potências imperialistas. Por quê? Se a gente começa a pensar bem, uma coisa vai ligar a outra. Se você começa a perceber que a Revolução Industrial acontecia nesse mesmo período, mais ou menos, e numa Revolução Industrial, velho, você tem que produzir em larga escala para vender bem, por um preço bom, e, consequentemente, ter um lucro maior também. O curioso disso tudo, que aí eu venho chegar a falar, é que para você para fazer qualquer coisa, desde uma cadeira de madeira, até um avião, você precisa de uma coisa chamada matéria-prima. E como todos vocês sabem, matéria-prima não era um produto que era encontrado com facilidade no continente europeu. Então era necessário buscar novos mercados, buscar, por exemplo, a questão da exploração das colônias, né, da região da Ásia e da África também. Tá claro até aí, gente? Aí você começa a se perguntar, professor, me responda uma coisa. Por que a América não sofreu essa partilha? Estados Unidos vivia chamada doutrina Monroe, que consistia no seguinte: a América para os americanos. O que é que os americanos fizeram? Chamou todo mundo canto ao velho. É o seguinte: querem dividir a parada de vocês lá, dividam, fiquem lá. Mas a América ninguém mexe. A América ninguém mexe. Tanto que a zona de influência dos Estados Unidos da América é exatamente aqui, no continente. Da Europa, eles não têm influência nenhuma. Não tem influência nenhuma. Nos países do mundo, a influência só tem aqui, na América Latina. Né? O nosso complexo de vira-lata, mas eu não quero falar disso. Eu juro que não vou falar. Bem, tá claro daí, gente? Tá claro daí? Espero que vocês entendam. Estou entendendo. Bem, outros fatores importantes que levaram à questão da guerra. A unificação tardia da Itália e da Alemanha, como aquela questão da festa, eu já falei com vocês sobre isso. O que era uma festa? Você quer convidado para uma festa 6 horas da tarde. Você chega na festa 10 horas da noite, você vai encontrar o quê, negão? Você não vai encontrar nada. A festa já acabou, não tem mais doce nem salgado. Foi a mesma coisa aí, pai. O que acontecia foi o seguinte: a Alemanha demorou de se unificar, junto com a Itália também, de unificar politicamente enquanto nação. E aí, quando eles se unificaram, aí quiseram partir para a Revolução Industrial. Nego,
Você vai pegar que colônia você chegou no fim da festa, negão. Então, o pior salgado que tem é o que você vai ter se achar para comer. Pegar as piores colônias, os piores locais que tinham matéria-prima para a Itália e a Alemanha explorarem. Olha só. Os caras ainda fizeram um bico por isso, repare. Bom, disputa econômica entre Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra sempre foi, se você para pensar, desde a época de o Brasil era colônia, a Inglaterra sempre foi a maior potência mundial. Então a Alemanha estava começando a surgir, mesmo que tardiamente, surgir como nação e queria disputar com a Inglaterra essa hegemonia. Ressentimento francês devido à derrota da Guerra Franco-Prussiana, que a França entrou em guerra com a Prússia, perdeu terras, e aí, pai, ficou aquele sentimentozinho de revolta, parecendo aquele povo quando perde o namorado e fica, hein? Tomara que ele chifre nele, ele quer nem saber. Aí dá uma raiva retada. E vai se mordendo por dentro. Mas não podia fazer nada, tinha que segurar a onda. A gente pode citar também o nacionalismo e a corrida armamentista, chamada paz armada. O que era paz armada? Era tipo o seguinte: você tem o vizinho enche seu saco todo dia. Ele tem lá um porrete, aí você compra um revólver, aí ele vai, você tem um revólver, vou comprar um espingarda. Ou seja, era o equilíbrio do terror. Você pensava duas vezes antes de brigar com ele, porque você sabia que ele estava armado também. Você não toca essa sacana nesse sujeito, senão vai dar tudo errado. Desculpa a expressão, sacanagem demais. Senão vai dar tudo errado. Velho, a coisa minha pegou. Chegou um ponto em que não vai dar mais. A questão geopolítica dos Balcãs, o segmento de pan-eslavia surgiu em algumas nações, que vou falar mais na frente. E a questão geopolítica do Mar Negro. Quem vai dominar o Mar Negro? O Mar Negro, você não sabe onde é, não? Pegue o mapa e vai procurar, viu? Eu não vou dizer não, viu? Prosseguindo. Aí ficou de um lado, velho, dividido. A Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, Império Turco-Otomano. Repare, impérios, imperadores. Ainda não eram nem presidentes. Olha que loucura isso aí. Do outro lado, a Tríplice Entente, formado por Inglaterra, França, Rússia e o próprio Estados Unidos da América. Então, repare, de um lado, a turma do A, repare, tem mais países com A, Alemanha e o Império Alemanha e Império Austro-Húngaro, e com I, Itália, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Vocês estão compreendendo? Diga, viu? Bom. Aí levando. Estopim do conflito. Bem, o estopim do conflito ocorre na cidade de Sarajevo, no dia 28 de julho de 1914, quando Francisco Ferdinando Marcos, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele visita a cidade de Sarajevo, a atual cidade de Sarajevo. Aí quando ele chega lá, ganha de presente o quê? Um tiro. Ele toma um tiro, olha que horror, que horror. Ele toma esse tiro, e aí o seguinte, a primeira coisa que ele diz, não é nada, não é nada, não é apenas nada, é apenas um tiro, é apenas um furo. Ele não tinha noção naquele momento de que aquele furo, proferido por um estudante, iria gerar todo um problema na questão da guerra. Bom, vai gerar toda uma guerra. Bem, aqui vamos ver o quê? As potências centrais, que a gente vem aqui no meio, como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Romênia, tá vendo aqui? Dado que mais tarde Hitler vai tomar isso aqui sem precisar dar um tiro. As potências da Entente, da chamada Tríplice Entente, que você tinha do lado a França, do outro o Império Russo. Os países neutros na guerra, que você tinha aqui a questão da própria Espanha, que é um país à parte, a Noruega, a Suécia. Você tinha também os países neutros depois das potências centrais, que são, no caso, a Bulgária e o Império Turco-Otomano, e os países neutros depois das potências das ententes, que são esses aqui, ó. Itália, Grécia, Romênia e Portugal também. Tá difícil até aí, porque você pergunta assim, minha cá, Francisco Ferdinando, Império Austro-Húngaro, Sarajevo, nessa região aqui da Sérvia, o cara foi para lá, tomou um tiro. Isso aqui, professor, não era uma potência, tem que sim. Quem vai tomar as dores são os outros países. Sabe aquela coisa? Você mexeu com um,
mexeu com todos, aquela coisa de briga de turma. Pois é, assim, mais ou menos essa era a lógica. Próximo. Indo. O conflito é marcado por 3 fases distintas. Primeiro, a chamada guerra de movimento, a gente vai falar detalhadamente. Depois, a guerra das trincheiras. O que é uma trincheira, professor? Vou falar daqui a pouco. E o novo período chamado Nova Guerra de Movimento também. Tá difícil? Então vamos. Próximo. Tempo do conflito, 14 a 18, aqui uma cidade aqui completamente destruída. É uma sugestão para vocês. Tem alguns vídeos, algumas fotografias, algumas montagens de fotografias, como era a Primeira Guerra Mundial antes e durante não, o presente e o passado. Aí vem a ocupação de tropas, o pessoal chegando, marchando, misturado numa praia também. Enquanto na Segunda Guerra Mundial tem muita coisa também. Dá uma pesquisada depois, vocês com calma. Vocês chegarem fazendo uma análise aí que é bem interessante. É muito interessante mesmo. Aí, prosseguindo. No caso das antigas bombardeio em Londres, durante a Primeira Guerra Mundial, em 7 de março de 1918. Cadê o cara? Cadê o cara? A internet gravou, professor. A internet gravou. Vamos aqui. Que opção de ponteiro. Ih, velho, cadê o cara, velho? Bem, aí avançando. Vamos lá. Tempo do conflito, 14 a 18, aí vem os caras aqui de máscara, né? As máscaras estranhas. Não foi por causa da Covid, detalhe, mas eram gases tóxicos que eram jogados e era o bicho pegava mesmo. Que, como eu disse a vocês, a Primeira Guerra Mundial é marcada por avanço tecnológico de várias áreas. Você, para fazer uma metralhadora, você precisa de conhecimento de engenharia, você precisa de um conhecimento técnico para saber elaborar uma arma de matar. Nesse período aí, em 1914, Santos Dumont, ele cria o avião. Um dos motivos que levam ele ao suicídio também é exatamente isso. A invenção dele, o avião que ele pensou que ia ser útil à humanidade, como de fato foi, estava sendo usado nas guerras para destruir e matar pessoas. Quer dizer, esse foi um dos grandes motivos que levaram ao suicídio de Alberto Santos Dumont. É triste essa história, não vou te contar muito não, mas é fato e está ligado ao tema da gente, então a gente não tem como fugir. Mas, continuando, então ele se prepara para lançar granadas de mão durante a batalha de Somme, Ches, Chin, Denis, e francês horroroso que eu tenho na França em 1916. Prosseguindo. Alguns haviam utilizado na Guerra Mundial, como eu disse, a Primeira Guerra Mundial tinha o navio, começou a se usar o submarino, também daqui a pouco eu conto a história do submarino sobre a participação do Brasil na guerra, uma história curiosíssima. Daqui a pouco eu conto, mas parece hilário, parece ridículo, mas é sério, o negócio é sério mesmo. Bom, uso de aviões também, metralhadoras, lança-chamas, artilhadeiras também, enfim, uma série de armas que levavam à destruição em massa. A história do navio. A história do navio é o seguinte: os brasileiros indo para a guerra bastante tensos, né, com medo do submarino, tal, e viu o negócio subindo e descendo, subindo e descendo. Os caras no navio, aí chegaram assim de conclusão: quer saber? Vamos meter bala nisso aí. Deve ser um submarino. Aí meteram bala. Explodiu. É bem aquela poça de sangue assim, dentro d'água. E aí todo mundo assim assustado, velho. Quando veio ver o que era, sabe o que era? Toninha. Sabe o que é Toninha? Toninha é uma espécie de golfinho. Os golfinhos estavam batendo do lado. Aí explodiu tudo. Rapaz. Mas assim, a gente não dá para contar a história sem falar de feitos ruins e bons. O Exército Brasileiro teve uma grande participação na Primeira Guerra Mundial também. Mandando principalmente enfermeiras também. E lembrando que nessa época o Brasil, porque tinha pouca indústria, o que vai acontecer com o Brasil? Era necessário que a população doasse peças de alumínio para os dois exércitos. O exército estava comprando peças de aço para chegar e ajudar na guerra. Olha que loucura isso aqui. A gente também tinha pouca indústria na época. Nós tínhamos a indústria de cerveja, como sempre, né? A indústria de velas e a indústria de tecido, que eram as 3 maiores, e de sabão, desculpe, as 4 maiores empresas do Brasil na época. Quer dizer, o mundo vivendo a Revolução Industrial, o Brasil extremamente atrasado, ainda querendo explorar a vocação agrária do país, como dizem muitos, e até deputados defendem isso hoje. Olha que louco, olha o quanto se tem de atraso nesse país. A gente parar e ficar pensando em atribuir forças a grupo político A ou B. Então, o nosso problema é histórico, já vem de muito tempo.
já vi muito tempo. É não deixar a população esclarecida, é deixar a população de fora, enfim. É um projeto político que, infelizmente, está nos levando ao caos. É hora da gente acordar. Vocês, em especial, que têm oportunidade de estudar, estudem, que o caminho só é esse. É complicado se estudar e complicado estudando, e ficar sem estudar é mais complicado ainda. Aproveite as oportunidades de vocês que a vida lhe dá. Mas, voltando aqui para a aula. Aqui a gente vê pessoas, mulheres, trabalhando na fabricação de instrumentos também, de instrumentos não, de materiais bélicos também. Olha o tamanho dessa bomba, velho. Caramba, quase do tamanho da criatura. E era bomba de todo tipo. Bomba de todo tipo, espécie também. Bom, mulheres trabalham na produção de munições na Primeira Guerra Mundial, na Grã-Bretanha em 1917, isso, já no final do conflito. Bem, como é que o conflito acaba? Os Estados Unidos entram na guerra, porque a Rússia se sai da guerra em 1917, por causa da Revolução Russa. A Rússia é obrigada a sair da guerra, ela está vivendo uma guerra civil e participando da guerra. Mas a Revolução Russa é um capítulo à parte, depois eu vou falar com vocês. Há um apoio decisivo dos Estados Unidos à Entente. Os Estados Unidos era o país que mais ganhou com a guerra, porque a guerra estava acontecendo lá no outro continente, o bicho pegando, os caras nem aí. Tá? Nem aí. Estava sendo um bom negócio, porque festa é bom na casa dos outros. Você termina a festa, você não se preocupa com o que vai acontecer, quem vai estar presente, quem não está. É problema de que ficou na casa. Mesma coisa é uma guerra. A guerra, você tem um continente todo destruído. Para os Estados Unidos foi um excelente negócio, porque eles começaram a vender tudo que tinham, vender tudo que eles produziam. Boa parte da produção deles era voltada para os países europeus, não só na época de guerra, como pós-guerra também, que vieram se firmar como grande potência, que até então não era uma nação que tinha esse poder todo que tem. A Primeira Guerra Mundial foi um grande negócio para os Estados Unidos. Repare que eles só entram no final da guerra. A guerra vai de 14 a 18, os Estados Unidos em 1917. Eles têm um exército novo, com um novo gás, que deu a guerra. Não dá para reconhecer isso também, mas boa parte do confronto foram os russos que fizeram, de 14 a 17, e sendo que a Rússia, tem um detalhe à parte, a Rússia, ela participou, vivia a sua guerra civil, ou seja, uma guerra interna, e participava do fronte da Primeira Guerra Mundial também. Olha que negócio, olha quanta gente deve ter morrido, e quando a gente deve ter morrido ao participar dessa guerra, dessas duas guerras, no caso da Rússia, foi muito mais sangrento também, muito mais violento. Apoio decisivo dos Estados Unidos não tem, isso eu já falei. Insatisfação e crise na Alemanha por causa de um tratado que foi assinado, chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele humilhava a Alemanha, deixava a Alemanha de uma forma que ela não podia produzir exércitos. O exército dela tinha que ser controlado por uma quantidade de soldados. E pasmem vocês, todas as despesas de guerra, desde um tijolinho que caiu lá em não sei onde por causa da guerra, até o país inteiro, a Alemanha foi obrigada a pagar. Isso vai gerar um problema na Alemanha, problema seríssimo de hiperinflação, descontentamento com o político, que vai dar origem ao fascismo. Mas isso é um capítulo mais para frente que nós vamos trabalhar mais detalhadamente. Bem, a renúncia do imperador alemão Guilherme II, a rendição e derrota da Tríplice Aliança também. A aliança formada por Itália, Alemanha e seus países ali, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Eles altamente aliados deles e deu o que deu. Acabaram perdendo a guerra e desmoralizados perante o mundo. Bem, o Tratado de Versalhes, aqui falando um pouco, assinado em 28 de julho de 1919, determinou a criação da Liga das Nações, órgão internacional voltado para a manutenção da paz. Só para recordar, a Liga das Nações era uma espécie de mãe da ONU. O objetivo era chegar a evitar as guerras também. Não aderiram a ele os Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha, o que enfraqueceu a instituição internacionalmente. Repare, a Rússia ainda não era essa potência toda, um país atrasado ainda, que nós vimos isso na Revolução Russa. Os Estados Unidos é um país que estava começando a surgir como importante nação, e a Alemanha, que era derrotada de guerra e, com certeza, não aceitava as humilhações impostas no Tratado de Versalhes. Bem, consequências para a Alemanha do Tratado de Versalhes. Vamos para aqui, ó. Pagamento. E você, volte aí, você.
você, Ave Maria. Ixi, Maria. Cadê você, criatura? Pronto. Opções de ponteiro. Contador livre. Vamos lá. Estabeleceu como consequência para a Alemanha pagamento de pesadas reparações de guerra aos aliados em dinheiro, equipamentos, máquinas, minérios e produtos químicos, como eu falei com vocês agora há pouco. Delimitação de sua fronteira com a França, ou seja, não podia ter soldado. Limitação do exército a 100 mil homens. 100 mil pessoas. Só para vocês terem ideia, o jogo que deu a maior renda na Fonte Nova deu 103 mil pessoas. Foi Bahia e Fluminense, Campeonato Brasileiro de 89. Bora, Bahia! Apenas das colônias africanas e parte do território da Europa para franceses e ingleses. Estabeleceu compensações para a França, como, por exemplo, a região da Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha, e das colônias alemãs de Togo e de Camarões. Camarões agora vinha a ser colônia francesa. A Alemanha perdeu aquilo ali na guerra. Direito de explorar por mais 15 anos as minas de carvão alemã na região do Sarre. Sarre, desculpe. Imagine de aceitar alguém explorando suas minas de carvão durante 15 anos. E lembrando que foi um dos carros-chefes também na Revolução Industrial, foi o carvão. Aquilo se explora por 15 anos e atrasando mais ainda. Direito de explorar, estabeleceu as consequências para a Polônia nos seguintes pontos. Independência nacional, lembrando que a Polônia vai ficar entre... Olha o esparro dos caras. A Polônia vai surgir entre a Rússia e a Alemanha. Sabe aquela expressão corredor polonês, que você já ouviu falar, que eu acho errado que se faça também, que o cara fica do lado do outro e o indivíduo passa no meio apanhando dois lados? Pois é, o corredor polonês surgiu exatamente aí. A expressão surge exatamente na Alemanha. Porque a Polônia ficava no meio do território, de um lado ficava, que a gente vai ver isso mais na frente, a Alemanha nazista, e do outro, a Rússia comunista. Que coisa linda, que coisa fantástica. Uma porrada dos dois lados. Que coisa fantástica. Vamos dizer o contrário. Meu Deus, que horror. Bem, obtenção da saída para o mar, conhecida por corredor polonês. Eu já falei. Vou repetir. Sai daqui. Bora lá. Cadê o cara, velho? Daqui a pouco eu boto ele de novo. Bem, Tratado de Saint-Germain penalizou o Império, a 10 de setembro de 1919, penalizou a Áustria-Hungria nas seguintes medidas: dissolução do Império, tornando-se uma república formada pelos territórios de língua alemã, perdendo ainda a sua saída para o mar. Hungria, Tchecoslováquia, Polônia tornaram-se independentes. Todos eles faziam parte do Império Austro-Húngaro. Estabelecendo o reino dos sérvios, croatas e eslovênios, que virou a Tchecoslováquia. Depois separou de novo. Isso a gente vai ver, vocês veem como professor de geografia. Depois o Tratado de Neuilly, assinado em 27 de novembro de 1919, entre aliados e a Bulgária. O tratado estabeleceu que a Bulgária deveria ceder a Romênia, a Iugoslávia e a Grécia. E a maior parte dos territórios que ela havia anexado durante as guerras balcânicas. Olha o bicho. Olha uma questão aí, a questão balcânica. Para ver quem mandava em quem. O Tratado de Sèvres, na 10 de agosto de 1920, que impunha as condições dos vitoriosos sobre o Império Turco-Otomano, estabeleceu como consequência para o Império Turco-Otomano a dissolução do Império, a independência da Armênia, a incorporação de parte dos territórios turcos na Europa pela Grécia, a França estabeleceu o protetorado na Síria e no Líbano, e a Inglaterra estabeleceu o protetorado na Palestina, Transjordânia e no Iraque. Depois o Tratado de Trianon. O nome Trianon, bonito retalho, o nome do futuro filho. Ô Trianon, minha casa! Se botou mal. Assinado em 4 de 1920, estabelecia as condições para a organização da Hungria após a dissolução do Império Austro-Húngaro. O tratado determinou que a Hungria deveria perder várias regiões que havia anexado nesse processo. A Eslováquia foi incorporada à Tchecoslováquia, à Croácia, à Iugoslávia e à Transilvânia, à Romênia. Transilvânia não aqui, lá na região da Pensilvânia, que é Estados Unidos. Então, você não fazer confusão e querer trocar as bolas aí. Não faça, não. Consequência da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. O Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano deixaram de existir porque eles perderam territórios, vão surgir novos países, como, por exemplo, a Hungria, a Tchecoslováquia. Aí você pergunta assim, professor, mas não sempre foi assim, não.
quando você estuda o final anos 90, com o final do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética, eu fico imaginando o trabalho que os geógrafos tiveram. Todo dia os caras tinham que organizar um mapa diferente, era um país novo que surgia, enfim. Pergunte isso, eu sou professor de geografia. Professor, vem cá. Professor, vem cá, como era os anos 90, nos anos 90, essa questão da dissolução do novo mapa. Não era muito difícil fazer mapa mundi naquela época. Em um ano, vocês terem ideia, a Rússia acaba virando 15 ou 16 nações. Só para começar a brincadeira. Não estou nem falando, assim, só falando da Rússia. A fundação da Liga das Nações, que era um protótipo da ONU, ou seja, vai surgir, mas lembrando que sem a participação de Estados Unidos, Rússia e Alemanha, por questões diversas que nós falamos lá atrás. A Revolução Bolchevique de 1917, que é a chamada Revolução Russa, que pela primeira vez o mundo vai ter uma experiência do que viria a ser o comunismo, que deu certo naquele momento, mas não quer dizer que vai dar certo em todo lugar. Mas, enfim, não quero entrar nesse mérito agora, mas isso é aula mais para frente. Grandes vencedores do conflito, Estados Unidos, que viria a ser uma nova potência. Lembra quando eu falei da questão da festa, e o pessoal chegou atrasado, tal, festa é bom na casa dos outros, festa é bom na casa dos outros, porque a festa, você termina a festa, vai embora, não precisa arrumar, limpar nada. Pois é, Estados Unidos estava amando a guerra. Quanto mais sangue, melhor. E outros, Estados Unidos entrou na guerra em 1917. A guerra termina em 18, exatamente quando a Rússia sai da guerra. Já falei disso. Mas não está nada a ressaltar. Tratados de paz e Europa redesenhada. Opções de ponteiro, opções de laser. Uau, laser! Bom, Rússia Soviética, essa parte aqui. Tá? Pai do corredor polonês, que ela teve que chegar e doar. Perdas da Rússia. A Rússia perdeu isso aqui tudo. Professor VH. A Rússia entrou na guerra, viveu a guerra civil, ainda perdeu o território, foi pai. Perdeu. Por que isso? Imposição a eles, porque saíram da guerra um pouco antes, em 1917. Eles viviam a sua revolução interna também, a sua revolução que gerou consequências para a economia do país. Eles participaram dessas duas guerras, da Guerra Civil e da Primeira Guerra Mundial. Alemanha 1919. Cadê aqui a Alemanha? Aqui esse verdinho aqui, fofinho. O que vai acontecer? Perdas da Alemanha. A Alemanha perde aqui. Tudo isso, olha que coisa linda. A Áustria 1919. A Áustria é isso aqui. Perda do Império Austro-Húngaro. Perdeu isso tudo aqui. Ó. Perdeu a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Iugoslávia. Professor BH, por que eles perderam esse território, esses países perderam esse território todo? Porque foram derrotados de guerra. No caso da Rússia, que ela abandonou a guerra. Então acharam que deveriam dar uma punição para ela. Professor BH, me responda uma coisa. E como essa história de perda de guerra é assim, o cara sempre, não, pai. Se ligue aí no seguinte, comece a pensar da seguinte forma. Nego, ó pra cá. Quem vence a guerra conta a história. Lembre-se disso sempre. E conta do seu jeito. Ah, pode ter distorções? Sim, pode ter distorções. Aliás, tem distorções. E como tem distorções? Não dá para você imaginar um processo histórico somente ouvindo um lado. Tem que ouvir os dois lados também e comparar os documentos. Assim que você vê, professor, com essa questão das fake news hoje, é preciso se verificar mais do que nunca. E desde a Primeira Guerra Mundial existia também, aliás, antes da Primeira Guerra Mundial, nos impérios também, existia essa questão da fake news. Os impérios egípcios, romanos, eles usavam como tática também anunciar algumas notícias que não tinham fundamento nenhum. Agora, claro, se usa tecnologia. Aqui também era a mesma coisa. Mas só para complementar isso aqui. Vamos lá. A Bulgária, a Turquia, enfim. Cadê a opção de ponteiro, de laser? Cadê? Saiu. Agora tô craque. Ui! Aí, pai. Próximo. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham aprendido. Valeu? Obrigadão a todos. Cadê? Ih!
Obrigadão a todos e é isso aí. Gente, cadê o cara mesmo? E não quer ser não. Para a gravação. Valeu, bye bye. Tchau.